Ao longo do processo de autoconhecimento, a gente percebe que o que cura mesmo é a fé. Esse é o único caminho, não tem outro caminho. Só que o ser humano, por medo e por querer sobreviver, ele tem essa mania de querer controlar. Gente, primeiro é uma honra estar aqui. A gente se preocupa muito em quem a gente convida para a nossa casa, né? A gente escolhe os convidados, se rola uma festa mais cheia, a gente até é capaz de fazer um descarrego depois, uma limpeza no ambiente. Mas a gente não se preocupa tanto com quem a gente convida para o nosso universo sagrado, que é o nosso templo. Então a gente não se preocupa muito com os filmes que a gente vê, as músicas que a gente ouve, as trocas que a gente tem, as comidas, tudo isso são convidados nossos. Então, muitas vezes a nossa vida vai mal e a gente pensa, nossa, o que será que aconteceu? A gente não teve atenção, a gente não teve cuidado de escolher e selecionar da mesma forma que a gente seleciona os nossos amigos para o nosso templo sagrado. Por isso que eventos como esse, que a Alexia nos proporciona, são tão edificantes e poderosos. Porque aqui nós temos, nesse universo, mulheres que têm propósitos muito semelhantes. E isso nos fortalece demais. Eu tenho uma filha que ela é africana, do Malawi. E a gente às vezes tem dificuldades com temperamento, porque ela não leva desaforo para casa, principalmente a irmã e o pai ficam, nossa, mas o inconsciente coletivo da sociedade, ele é diferente. Então o inconsciente coletivo do africano é diferente. O africano, ele de fato não leva desaforo para casa. Ele pode falar de uma forma que pode parecer mais grosseira, mas é a forma que é natural para ele. Assim como eu moro em Portugal, o inconsciente coletivo do português. É um povo que foi ensinado, desculpe, e aprendeu a não contar suas vitórias. Porque eles acham que se você contar suas vitórias, você vai ter inveja e mal olhado. Então eles foram ensinados a contar as derrotas. Por isso que é um povo que se lamenta tanto. A gente brinca que Portugal é o país do fado e o Brasil é o país do samba. Então, nosso inconsciente coletivo das brasileiras também é diferente. Não necessariamente ser um país do samba, gente, é bom o tempo todo também. Todos os inconscientes coletivos têm sua luz e sua sombra, porque a gente também faz samba da miséria no Brasil. Né? O funkeiro que grita "a favela venceu" é o primeiro a sair da favela quando ganha dinheiro. Então, também, em todos os inconscientes coletivos, existem partes que são frágeis. E nós aqui, nesse inconsciente coletivo, que não só como brasileiras, mas como mulheres empreendedoras que sonham alto, nós temos muitas trocas. E também imagino que nessa sala existam muitas pessoas que têm ansiedade. A ansiedade, ela faz parte da minha trajetória. Eu tive por mais de 20 anos transtorno do pânico. Eu era altamente medicada e não tinha nenhuma autonomia. Eu não conseguia andar de elevador, gente. Se alguém me convidasse para um jantar, eu tinha que perguntar qual era o andar, porque depois do sexto, eu não podia botar salto. A minha vida era puro sofrimento. E um dia eu conheci, há muitos anos, a cannabis medicinal, comecei a usar a cannabis, e a minha vida se transformou em 5 meses com acompanhamento médico. Aquilo foi tão poderoso na minha vida, que eu quis fazer com que mais pessoas pudessem também serem contempladas por essa medicina. Procurei os meus sócios, nós fundamos a CB Pharma, que é a minha primeira empresa. Dentro da CB Pharma nós temos um instituto também, que toma conta de casos de pessoas que não têm condições financeiras. Depois abrimos a Nativa Médica, é um pool de médicos humanizados, porque também é uma outra área que é complexa, porque a medicina ela ficou durante muito tempo como detentora do saber. O médico é aquele que senta na nossa frente e decide a nossa vida. E isso precisa ser transformado. A gente precisa de um médico que tenha uma escuta amorosa. Então,
Quando a gente, através da Nativa Med, ensina nas universidades a médicos e a pacientes, a gente ensina a essa autonomia, para que o paciente possa sentar na frente do médico e dizer: olha, eu estou tomando um ansiolítico, mas eu tenho uma amiga que está usando CBD e para ela está muito melhor. Podemos tentar? É sobre a sua vida, é sobre a vida dela e ela deve poder ter autonomia nesse lugar. E quando a gente fala de autonomia, a gente fala de liberdade. E liberdade é um dos maiores presentes que a gente pode ter, porque não adianta nada viver e não viver bem. E foi isso que eu senti. Quando eu renasci com a cannabis, e de novo, gente, cannabis não é para todo mundo, nada é para todo mundo, né? Então, no meu caso, foi muito maravilhoso e faz todo sentido. Eu pude perceber que até então eu estava sobrevivendo e não vivendo. E eu quis que mais pessoas pudessem renascer também para esse lugar. E ao longo da minha clínica, acabei por isso, né, porque o pânico se tornou um mestre na minha vida, eu acabei então me especializando e dedico a minha vida a estudar transtornos de ansiedade. Só que, gente, a ansiedade não é toda ruim. Aliás, todas as emoções cumprem o seu propósito. E é muito importante que elas existam. A ansiedade, ela tem um contexto de proteção. Lá, a galera do tempo das cavernas, quem não era ansioso morreu. O leão comeu, o amiguinho da tribo veio e matou. Porque a ansiedade, ela tem um fator de proteção muito importante, ela cumpre uma função muito importante. Então, todos nós aqui e todos nós no mundo hoje vivos somos ancestrais, temos ancestrais ansiosos. Porque quem não era ansioso não sobreviveu e não nos teve. Só que existe uma ansiedade, que é uma ansiedade que ela é paralisante. Essa ansiedade é a que gera sofrimento. E é por essa ansiedade que tantos pacientes me procuram. Hoje eu tenho uma fila de espera muito grande e comecei então a fazer palestras, escrever livro, cursos, porque realmente eu vejo que tem muitas pessoas em sofrimento. Existe a ansiedade, que é a ansiedade funcional. Todas as emoções, elas têm a emoção funcional e a emoção no seu estado disfuncional. O mesmo acontece com a ansiedade. A ansiedade funcional é essa, que protege a gente. É a que faz a gente se levantar da cama de manhã. É que faz a gente ter um propósito. É o cortisol matinal, ele é extremamente importante. Então a gente não deve querer se livrar da ansiedade. Inclusive, se algum profissional, se é para vocês, eu prometo uma vida sem ansiedade, eu digo para vocês, fujam de foguete, porque ou ele vai dar um tiro no peito de vocês, ou ele vai medicar vocês, deixar vocês muito anestesiadas, que é o que tem acontecido. A gente está aqui para sentir. Esse é o único caminho da cura. Ao longo do processo de autoconhecimento, a gente percebe que o que cura mesmo é a fé, é a entrega. Esse é o único caminho, não tem outro caminho. Só que o ser humano, por medo e por querer sobreviver, ele tem essa mania de querer controlar. Então, uma dica que eu dou para vocês aqui hoje é mudar essa palavra controle na vida de vocês por gestão. Nós podemos ter gestão sobre a nossa resposta aos desafios que a vida nos traz. A gente não tem controle nenhum sobre a vida. Mas por que, por exemplo, eu tenho pacientes que tiveram situações ou traumas muito similares e uns conseguem seguir com a vida, outros paralisam? Porque eles fizeram uma boa gestão. Eles conseguiram limpar a lente dos óculos e olhar de um outro ponto de vista. Uma outra situação também que acontece é quando a gente tem uma rede de apoio. Rede de apoio, gente, é extremamente importante e poderosa. Eu trabalho com mulheres violentadas. E no grupo de mulheres violentadas é bem nítido isso. As mulheres que foram violentadas, mas não tiveram uma rede de apoio, não puderam contar para ninguém, elas encolheram, elas traumatizaram, porque o trauma faz isso com a gente, ele estreita a gente. As mulheres que tiveram uma rede de apoio, e rede de apoio, gente,
Se puder ser alguém, né, um profissional com uma escuta amorosa, melhor. Mas uma amiga, ligar para uma amiga e falar: amiga, você não sabe a M que acabou de me acontecer, e desabafar. Isso é esvaziar. Só um ato desse faz com que aquele evento seja um evento, claro, transformador, um evento muito desafiador de se olhar, mas nunca um trauma. E tem diferença. Porque quando a gente consegue pegar um desafio e transformar ele em trauma, quando a gente consegue pegar um desafio, desculpa, e transformar ele em mestre, é aí que a gente cresce. A gente cresce através dos aprendizados. Essa que é a verdade. E o que é difícil nesse crescimento? Qual é o maior inimigo que a gente encontra nesse crescimento? Somos nós mesmos. São as nossas vozes internas. Nós temos muitas vozes internas de um lugar paralisante, de um lugar sabotador. Quantas vezes a gente não ouve dentro da nossa cabeça: você não vai conseguir, você não vai poder, isso não é para você, você não é boa o suficiente, você não está preparada, você vai pagar mico, você vai ser vergonhoso. Muitas vezes. Só que essa voz que existe dentro da gente não é a gente. E aí uma outra dica que eu dou para meus pacientes que é poderosa é: nomeie essa voz. Eu tenho um nome para minha voz sabotadora e ela, gente, ela é poderosa, ela é criativa. Eu chamo ela de Valquíria. A Valquíria fala comigo o tempo todo, gente. A Valquíria, por exemplo, quando eu aceitei o convite da Alexia de estar aqui com vocês, eu estava em Paris palestrando, eu tive que voltar para casa, ver as minhas filhas, dar atenção para as minhas filhas e pegar um avião 2 dias depois para estar aqui. A Valquíria falou comigo, ela disse para mim: ah, Maria, mais uma? Você tem tanta palestra em Paris, tanta palestra em Lisboa, você acabou de palestrar em Paris, mais uma? Faz isso não. Ó, você não vai ser uma boa mãe. As suas filhas precisam de você. Eu só estou aqui porque eu mandei a Valquíria calar a boca. Claro. E quando eu converso com a Valquíria, gente, eu assumo a Maria. Porque quem eu sou é a Maria. Então, essa voz sabotadora é uma voz, é uma defesa protetora, gente. Ela, muitas vezes, ela nos ajudou, ela fez com que a gente tivesse chegado até aqui. Então a gente não vai jogar as defesas embora, fora. Mas, dependendo do momento que a gente está na vida, e nós aqui nessa sala estamos definitivamente num momento onde a gente não necessita mais de todas essas defesas. Mas a gente pode sim estar viciado nesse comportamento delas, na ajuda delas, achar que a gente não pode. E essas horas é bom a gente chegar e falar: cala a boca, quem manda aqui sou eu. Eu vou, e eu vou explicar para minhas filhas a importância que é você ser uma mulher convidada para falar em um castelo em Amsterdã, o quanto que isso traz para a gente a liberdade. Porque nós somos um grande palácio, gente. Ou melhor, um grande castelo, para usar hoje aonde a gente está. Dentro desse nosso castelo, nós temos muitos quartos. Existem quartos que a gente já foi, se sente super confortável e adora ficar lá. Então a gente está sempre entrando nos mesmos quartos. Percebe? Isso deve ser familiar para vocês. A gente faz o que a gente se sente mais seguro, a gente já conhece. O cérebro vai sempre procurar escolher o caminho na mata, aquele caminho que já está desbravado. Por quê? Por sobrevivência, gente. É claro, a minha chance é maior de sobreviver por ali. O mesmo acontece dentro da nossa mente, com os nossos quartos. Tem quartos que a gente já entrou e não foi nada legal. E a gente não quer entrar de novo. A gente faz tudo para não entrar nesse quarto de novo. E tem quartos que a gente nem sabe que existem dentro da gente. Por que um bom terapeuta ou
uma boa rede de apoio nesse lugar, de uma escuta amorosa e de alguém que não só diz o que você quer ouvir, né? Não é só um espelho, mas que te dá a mão e te provoca. Essa pessoa, ela faz esse papel, que é o papel de uma lanterna por trás de você, iluminando os seus caminhos. E aí ela mostra, ó, tá vendo aquele quarto que está trancado com 7 chaves? Eu sei que é difícil para você entrar ali, mas a gente precisa entrar ali, porque tem aspectos seus que estão ali guardados e a gente precisa recuperar. Ou, tá vendo aquele quarto ali que você nem sabia que existia? Vamos ali. Pode ter um milagre. Porque o milagre, gente, o milagre ele é simples, ele é diário. Todas as vezes que a gente muda o nosso ponto de vista, um milagre acontece. Hoje, numa conversa aqui, com alguma mulher do seu lado, você pode ter um milagre na sua vida. Você pode falar, nossa, eu estava achando que era isso, mas se eu mudar um ângulo aqui um pouquinho, tudo muda. Tudo muda. Por isso a importância das relações. E, e é isso, gente. Eu agradeço muito porque eu saio daqui muito maior do que eu entrei. Adorei compartilhar com vocês. Isso é um pouquinho da minha história. Eu faço isso hoje, realmente eu dedico a minha vida a palestrar sobre assuntos diferentes, às vezes sobre cannabis, às vezes sobre cogumelos. Eu também sou terapeuta formada em terapia assistida com psicodélicos. Sou uma mulher na menopausa, eu tenho 47 anos, entrei na menopausa com 40 anos. Tenho uma história bem vivida e o propósito da minha vida é esse. Todos os dias eu acordo de manhã, entrego minha vida nas mãos de Deus e peço para ser instrumento. E eu espero que hoje eu tenha sido um instrumento aqui na vida de vocês. Muito obrigada, gente. Muito obrigada.